No programa de hoje, a atuação do MPT motiva a criação de projeto de lei. Nós recebemos denúncias do sindicato com relação às más condições de trabalho dos rodoviários, motoristas e cobradores, principalmente devido à localização do motor nos ônibus. Os ônibus do Distrito Federal têm motor dianteiro, que fica ao lado do motorista. O documentário mostra histórias de quem perdeu a vida no trabalho. O documentário conta a história de 4 trabalhadores que morreram em serviço. Os personagens atuavam em frigoríficos, na indústria do amianto, na lavoura da cana-de-açúcar e na construção civil. Tudo isso e muito mais agora no Trabalho Legal. Olá, está no ar o Trabalho Legal, o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Há cerca de 2 meses, mostramos as dificuldades enfrentadas por motoristas de ônibus no Distrito Federal que, durante a jornada de trabalho, enfrentam situações que colocam em risco a saúde dos profissionais, como o excesso de ruídos. A atuação do MPT, neste caso, resultou na condenação do governo do Distrito Federal ao pagamento de indenização no valor de R$1 milhão e motivou a criação de um projeto de lei. Rodoviária do Plano Piloto, centro de Brasília. Cerca de 1 milhão de pessoas passam por aqui diariamente. E nesse vai e vem, um barulho tem incomodado. Esses ônibus fazem bastante barulho. Terrível. Você falar em barata, desconforto total. E se quem está apenas de passagem reclama, imagina quem trabalha o dia inteiro bem ao lado do motor de um ônibus. De 3 anos para frente, o carro vai ficando com mais barulho. Faz um pouco de barulho e esquenta também. Isso, incomoda. E o barulho chegou ao Ministério Público do Trabalho. Nós recebemos denúncias do sindicato com relação às más condições de trabalho dos rodoviários, motoristas e cobradores, principalmente devido à localização do motor nos ônibus. Os ônibus do Distrito Federal têm motor dianteiro, que fica ao lado do motorista. Esse motor ele emite ruído, calor e vibração. Esses 3 fatores juntos prejudicam a saúde por completo dos trabalhadores, em especial a saúde auditiva. Analisando os dados oficiais da Previdência, nós constatamos que no Distrito Federal, cerca de 48% dos trabalhadores rodoviários, motoristas e cobradores apresentavam PAIR, perda auditiva induzida por ruído. Após a atuação do MPT e de o governo do Distrito Federal ter sido condenado a pagar uma indenização de R$1 milhão por omissão na fiscalização das condições de trabalho dos rodoviários da aviação pioneira, tramita na Câmara Legislativa do Distrito Federal um projeto de lei que prevê motor traseiro longe do motorista e cobrador em toda a frota de ônibus que circula no DF. O Ministério Público do Trabalho entrou com diversas ações para garantir que o motor traseiro fosse garantido nessa nova licitação, coisa que não ocorreu. Essa é uma atividade um pouco insalubre, né? Porque passa o dia inteiro ali dentro do ônibus com diversas pessoas, tem que fazer um bom atendimento à população. E nós temos um dado que em torno de 130 milhões foram gastos nos últimos 10 anos para cobrir gastos com aposentadorias, com invalidez e pessoas que ficaram surdas também. Nos novos ônibus que fossem comprados para renovar a frota do Distrito Federal, o empresário teria que comprar o ônibus com motor traseiro. O ônibus com motor traseiro é um pouco mais caro, mas a manutenção é mais fácil, é produzido no mercado nacional. O projeto de lei passou pela Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Orçamento e Finanças. O próximo passo é ser votado em plenário pelos deputados distritais. Se aprovada, a proposta passa a valer para novas frotas de ônibus. Muito melhor. Porque evitaria o barulho dentro da cabine onde nós ficamos. E até a acessibilidade para os idosos que têm que ficar sentados na frente também acho que ficaria melhor. A previsão é que esse projeto seja votado pelos deputados distritais ainda este ano. O 27º Encontro Nacional dos Procuradores do Trabalho reuniu mais de 500 pessoas durante 4 dias em Trancoso, na Bahia. Durante o evento, que recebeu membros do MPT de todo o país, foram anunciados os vencedores do Prêmio Evaristo de Moraes Filho na categoria Melhor Trabalho Doutrinário.
O primeiro colocado foi o subprocurador-geral do Trabalho, Ricardo José Macedo de Brito Pereira, com o trabalho intitulado A Inconstitucionalidade da Liberação Generalizada da Terceirização. Em segundo lugar, foi classificado o procurador do Trabalho, Silvio Beltramelli Neto, que foi representado pelo associado da ANPT, Henrique Lima Correia. O tema foi o direito fundamental à saúde e o acidente de trabalho, por uma investigação mais precisa do nexo causal. Já em terceiro lugar ficou a procuradora do Trabalho, Luciana Narcur Lorentz, que foi representada pela associada Adriana Augusta de Moura Souza. A obra premiada foi Igualdade, Diferença e Trabalho à luz da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, de 2006, e do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. E você vai ver depois do intervalo. O documentário mostra histórias de quem perdeu a vida no trabalho. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. O Brasil ocupa a 4ª posição no ranking dos países com o maior número de mortes de trabalhadores por ano, média de uma vítima a cada 4 horas. Essa realidade, muitas vezes omitida pelos setores produtivos campeões em acidentes, é exposta no documentário Batalhadores, histórias de quem foi à luta e perdeu a vida no trabalho, produzido pelo MPT. Mais de 724 mil pessoas feridas no ambiente de trabalho. Desse total, mais de 14 mil ficaram incapacitadas para sempre e quase 3 mil morrem por ano. Essa é a realidade mostrada no documentário Batalhadores, histórias de quem foi à luta e perdeu a vida no trabalho. A produção conta depoimentos emocionados de quem perdeu alguém e teve os sonhos encerrados por causa de um acidente fatal. Usava pouco para se aposentar, então a gente tinha aquele sonho de viajar, de passear, né? Porque eu também já ia estar aposentada, né? Ele estava feliz, né, com a gravidez da filha, mas ele tinha esperança, pelo menos, de conhecer a neta, né? Eu tinha que fazer o aniversário dele e da minha irmã. Fizemos uma janta lá. A comida que meu bichinho gostava era macarrão com sardinha. A comida dele, nossa. Eu vim da Bahia, né? E ele de Minas. Nós trabalhando junto. A gente se conheceu na roça, convivemos 32 anos, né? Aí fomos trabalhando junto, vivendo junto, né? Até o dia que ele partiu, né? O documentário conta a história de 4 trabalhadores que morreram em serviço. Os personagens atuavam em frigoríficos, na indústria do amianto, na lavoura da cana-de-açúcar e na construção civil. Todos perderam a vida por causa do descaso e da falta de segurança no ambiente de trabalho. Porque lá naquele anel de cima lá, eles fizeram uma sola de tábua e colocaram uma peça no meio, travando, não colocaram nem nas cabeças da tábua. Só que quando ele pisou na ponta da tábua, ela não estava travada, ela suspendeu um lado. Aí desceu o compensado. Porque não tinha um ponto, um lugarzinho nele que não quebrou. A gente que trabalha fiscalizando, investigando acidentes de trabalho, você vê que muitos poderiam ter sido evitados se tivesse havido uma antecipação dos riscos. O sonho dele era dar uma casa boa para a mãe dele. Ele veio aqui atrás dos sonhos. O Brasil ocupa a 4ª posição no ranking de países com mais mortes de trabalhadores por ano, com cerca de uma morte a cada 4 horas. Os batalhadores, ele tem uma característica muito própria, né? Porque ele mostra as principais metas de atuação hoje do Ministério Público do Trabalho na área do meio ambiente do trabalho, o amianto, o setor sucroalcooleiro, o setor da construção civil e o setor dos frigoríficos, que são atividades que nos preocupam bastante, porque mutilam muito
Vários trabalhadores morrem exercendo as atividades, isso não pode acontecer. Para o Coordenador Nacional de Defesa do Meio Ambiente de Trabalho, o empregador que não cumpre as normas de segurança deve ser punido pelos acidentes e mortes dos funcionários. Em alguns acidentes, infelizmente, nós nos deparamos com verdadeiros assassinatos. Simplesmente pega o trabalhador sem o nível de instrução adequado, sem o nível de capacitação adequado, sem qualquer treinamento e coloca para trabalhar numa atividade de risco. E aí depois ele comete um erro, às vezes não pode nem ser considerado um erro, porque ele não sabia como fazer, e vem simplesmente aquela história de que a culpa do acidente foi do trabalhador. E na grande maioria dos casos nós nos deparamos com sérios problemas, né, de negligência e desrespeito das empresas às normas de segurança do trabalho. Osório ainda considera que é preciso mudar a cultura de que trabalhadores de classe social menos favorecidas podem ser explorados. Um acidente que acontece, né, de alguma forma o Estado brasileiro não conseguiu cumprir bem o seu papel. Que é de que todo trabalhador, está previsto na Constituição, tem direito a um meio ambiente de trabalho saudável. O trabalho é o local para a pessoa ganhar a vida, não é o local para a pessoa perder a vida. O que, infelizmente, nós observamos é que ainda existe no nosso país, por algumas pessoas, por alguns segmentos, uma diferenciação do valor da vida das pessoas. Normalmente, os trabalhadores que são vítimas de acidente de trabalho grave são trabalhadores de uma condição social menos favorável. Então, as pessoas tendem, infelizmente, a enxergar isso algo como normal, e nós não podemos enxergar isso como algo normal. Para o procurador do trabalho, uma única vida perdida no ambiente de trabalho é inaceitável. Ele ainda afirma que a luta da coordenadoria não é para diminuir o número de mortes, e sim acabar com elas. E uma característica que eu acho muito importante do filme é porque o número de acidentes de trabalho no Brasil é muito alto. Mas o filme mostra que se fosse um único acidente do trabalho, esse número já seria alto. Porque ele mostra a história de vida dos trabalhadores, ele mostra a família dos trabalhadores, ele mostra como que os trabalhadores eram a convivência familiar, ele mostra o prejuízo social causado para as famílias dos trabalhadores falecidos. Então ele serve de alerta para mostrar que o número é muito alto, é excessivo. Podemos dizer que 100% dos acidentes poderiam ser evitados caso tivesse a efetiva proteção e respeito às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Garantir a segurança dos trabalhadores exige gastos e muitas vezes as empresas alegam que não podem arcar com os custos. Economia que acaba gerando ainda mais prejuízos. A Constituição determina que todo ambiente de trabalho tem que ser seguro, né? E até porque o custo de uma mutilação é um custo muito alto, que não é suportado apenas pela empresa. É suportar o custo financeiro, que é suportado principalmente pela sociedade. A gente escuta muitas discussões falando que a Previdência está quebrada, e as pessoas falam muito que tem que aumentar a idade de aposentadoria, mas as pessoas esquecem que ali na Previdência estão recebendo benefício acidentário hoje milhares de trabalhadores, milhões de trabalhadores que não eram para estar recebendo, porque eram para estar sãos. Eram para estar trabalhando, era para estar produzindo. As histórias de José Afonso de Oliveira Rodrigues, Antônio Moreira, Jorge Miguel de Moraes e Aldo Vicentim comoveram Leonardo Osório. Ele espera que o filme possa ser visto por muitas pessoas e conscientize a população sobre a importância da segurança do trabalhador brasileiro. O objetivo da coordenadoria está levando esse filme para outros locais, para os sindicatos, para as escolas, para as universidades, fomentar que os colegas também façam isso, para levar a discussão para outros centros, para que o filme não fique restrito no âmbito do Ministério Público do Trabalho e de órgãos parceiros, mas que seja um filme que possa ser visto por toda a sociedade. Mas eu tenho certeza que se eu assistir o filme 10 vezes, provavelmente eu vou me emocionar as 10 vezes, as 11 e as vezes que eu assisti o filme. O documentário pode ser visto no canal do YouTube do Ministério Público do Trabalho. A seguir, o trabalho de um taxista. A rua é o local de trabalho do profissional que você vai conhecer agora no quadro Meu Trabalho. O repórter Rodrigo Nunes foi o passageiro de Fabiano Vieira, taxista há 10 anos. Que tal trabalhar andando de carro por aí, vendo todo dia paisagens novas, pessoas novas? Essa é basicamente a rotina de um taxista. Mas será que é fácil e simples assim a vida desse profissional?
Para responder essa pergunta, viemos ao encontro do Fabiano. Tudo bom, Fabiano? Tudo bom, Rodrigo. A gente pode dar uma volta no seu táxi para conversar um pouco mais sobre essa profissão? Com certeza. Vamos conhecer a minha profissão? Vamos lá. Ok. Fabiano, a vida do taxista é fácil ou é difícil? Em muitos aspectos ela é bem difícil. Uma praça de 10 anos, eu tenho 10 anos de praça, a praça de hoje ela é meio complicada, porque nós estamos sem atualização da tarifa há algum tempo e tudo tem ficado mais caro, combustível mais caro, manutenção do carro mais caro. E não é fácil, porque quando as coisas começam a aumentar e em contrapartida você também não tem o aumento da tarifa, então cada dia que passa você ganha menos, concorda? Com certeza. Então isso realmente tem sido muito difícil. A crise então tem influenciado bastante na profissão? Bastante. Agora... Caiu em média 20 a 30% aí. E quais são as obrigações do profissional taxista? Olha, além das exigências do governo do Distrito Federal, questão de documentação, o taxista ele tem por obrigação prestar um serviço de qualidade. Então oferecer um carro limpo, com a manutenção em dia, e manter em dia também, como eu falei para você, o curso de reciclagem do taxista, que é a cada 3 anos, fazer a vistoria anual do veículo, e estar em dia com o INSS, com essas exigências. Fabiano, você acha que a profissão de taxista hoje no país é uma profissão desvalorizada? Com certeza, bem desvalorizada. Você pode ver que às vezes as pessoas julgam pela aparência, então você pode ter até uma aparência boa e tudo, mas quando você fala que é taxista, então as pessoas já te julgam assim, já vê que mudam o tratamento com você. E como é que funcionam essas questões para o taxista ter essa permissão? É uma autorização. Perante a lei, essa autorização ela não pode ser alugada e nem vendida. Hoje, se você quiser prestar um serviço de taxista, a licitação não há. Então você tem que praticamente comprar. Se você não comprar, você não consegue. Ou alugar. O certo mesmo seria o governo fazer licitação de tempos em tempos. E isso já não ocorre desde 79. Entendeu? Só houve uma licitação em 79 e não houve mais licitação. De lá para cá, as permissões elas vieram sendo transferidas. Fabiano, o que é necessário para uma pessoa se tornar taxista hoje aqui no país? Carteira Nacional de Habilitação. Antigamente eles exigiam categoria D. Hoje já não precisa mais ser a D, não. Pode ser com a B. Você tem que ter um curso de formação. Esse curso ele é pelo SEST-Senat, a Escola do Transporte. Você precisa ter um atestado de saúde. Na sua CNH você tem que ter a observação exerce atividade remunerada para você poder trabalhar de taxista. Tem que estar em dia com o INSS, tem que apresentar certidão criminal e nada consta federal e nada consta da Fazenda. Fabiano, o carro tem que estar sempre atualizado, né? Que é o principal instrumento de trabalho de vocês. Ah, sim. O carro tem que ser novo, limpo, porque o passageiro ele está pagando pelo serviço. Então você tem que manter o carro sempre em boas condições de manutenção, de higiene, ser cortês, educado. E eu acho que o importante é o taxista estar sempre atualizado. E como é que é o mercado de trabalho aqui no país para um taxista? O mercado de trabalho no país ele não tá fácil. A concorrência ela tá bem grande aí. Mas a profissão em si eu não posso reclamar não. Como eu falei para você, Rodrigo, eu tenho 10 anos de taxista e eu consegui muitas coisas aqui da praça. E o que eu gosto basicamente na praça hoje é que você tem uma flexibilidade de horário, você tem a oportunidade de fazer o seu horário. Então isso é bacana, então você conquista também bons clientes,
mas a questão da concorrência ela tem sido às vezes desleal, né? Com algumas tecnologias, entre aspas, chegando aí, são os aplicativos, né, que tem, muitos passageiros têm migrado para essa nova tecnologia. Apesar de o táxi também ter essa tecnologia para oferecer, nós também temos aplicativos também. Esse serviço que você está falando é o Uber. Você como taxista, como é que você enxerga o Uber aqui no país? Eu não sou contra a Uber, eu sou contra a ilegalidade da Uber. A partir do momento que eles se legalizem, eu acho que não vai ter problema nenhum. Eu acho que do jeito que não pode ficar é como está, né? É um serviço ilegal, eles não têm curso, né, como eu tenho, não cumprem exigência nenhuma. No meu caso aqui eu tenho que fazer vistoria anual do meu carro, né? Eles não têm vistoria, pode estar o carro, né, do jeito que tiver, pneu careca, não tem ninguém que fiscalize, não pagam nada, eu sou obrigado a pagar INSS, eu sou obrigado a apresentar nada consta criminal, federal, da Fazenda, e eles não têm essa exigência. Então, ao meu ver, é uma concorrência desleal. E qual é a importância de ter a profissão de taxista regulamentada pela lei? Toda. O taxista tem algumas vantagens. Por exemplo, o táxi não paga IPVA. E nós temos isenção também de alguns impostos, que é IPI e CMS. Então, a gente consegue comprar o carro com desconto a cada 2 anos. Então, se nós não fôssemos legalizados, isso não seria possível. E Fabiano, por estar sempre no carro, sempre andando pelas cidades, conhecendo todos os locais, você acha que é uma profissão perigosa? Taxista, sem sombra de dúvida, é uma profissão muito perigosa. Eu, no meu caso, eu evito trabalhar à noite. Hoje eu tenho essa opção. Eu trabalho somente de dia. Como eu falei para você, Rodrigo, eu gosto de trabalhar com cooperativa porque atende clientes cadastrados com aplicativos que atende também clientes que são cadastrados com aplicativo, porque infelizmente não há muita segurança para o taxista hoje não. A gente passou agora há pouco aqui pela esplanada dos ministérios, um local com a vista muito bonita. Como é que é para você estar sempre passando por esses locais, com paisagens diferentes e conhecendo pessoas diferentes o tempo inteiro? Como é que você se sente quanto a isso? Isso é muito bom, isso acaba com a rotina de certos empregos, né? Isso é uma das coisas que me fizeram escolher a opção de taxista. Eu sou brasiliense, eu adoro essa cidade, adoro mostrar a minha cidade. Quando eu pego alguns turistas e eles falam que querem conhecer a cidade, praticamente é a corrida que eu mais gosto de fazer, porque eu falo sobre a história de Brasília, falo como ela nasceu, falo sobre os pontos turísticos, mostro a cidade para eles, viro fotógrafo deles também, que eu faço esse serviço também de fotógrafo para eles, acabo sendo fotógrafo também. E eu acho isso muito bacana. As pessoas que elas não conhecem, quando elas não conhecem Brasília, e depois que elas entram no meu táxi, eu mostro para elas a cidade, mostro um ângulo diferente da cidade e conto a sua história, eles vão embora daqui com uma imagem totalmente diferente de Brasília. Eu aqui no carro vejo que você tem bastante coisa a oferecer ao cliente, né? Aqui tem bastante área de tecnologia. Sim, eu ofereço Wi-Fi, eu tenho aqui GPS. Se o cliente quiser fazer algum trabalho, alguma coisa assim durante o percurso, e de repente ele tiver acabado a bateria do notebook dele, ou do iPad dele, eu tenho o meu próprio iPad também, eu ofereço um iPad para o cliente, e eu acho que é importante também ter essa tecnologia embarcada, até para você prestar mais algum tipo de informação, caso ele queira saber sobre algum evento, sobre alguma coisa, você tem como pesquisar. Então é muito importante você estar atualizado também na tecnologia. Isso ajuda a fidelizar o cliente? Com certeza. Todo cliente que entra no meu carro, ele pede meu cartão, sai satisfeito. Qual é a dica que você dá para quem quer se tornar um taxista? Perseverança. Ter bastante perseverança. Acreditar que o mercado possa melhorar. Procurar ter um diferencial. Eu sempre procuro andar com umas balinhas aqui e eu uso a roupa social mais adequada, ando de gravata
sou gentil, sou educado, eu abro a porta para o cliente, né? Não importa se ele faça uma corrida pequena, uma corrida longa, sabe? Todo cliente tem que ser tratado da mesma forma. Então eu procuro fazer isso para agregar valores ao meu serviço e com isso deixar o cliente mais satisfeito. Como é que é o expediente de um taxista? É uma rotina muito corrida, não é? É um expediente muito corrido. Você tem que acordar cedo e tem que, às vezes você não tem muito tempo para fazer as coisas, não. Então, por exemplo, assim, você tem que, por mais que você se programe, às vezes você pega uma corrida e você não consegue almoçar, por exemplo. Então é uma rotina muito pesada às vezes. Você tem que trabalhar às vezes de 12 a 16 horas todos os dias para você conseguir garantir a sua diária, a sua meta. E com tanto trabalho, como é que faz para tirar férias, conseguir ter o direito de dia de folga? Aí é planejamento. O taxista ele precisa ter um planejamento. Então, se ele quiser tirar férias, então ele tem que se planejar, tem que fazer aí o seu esqueminha. Então, apesar da profissão já ser regulamentada, algumas coisas ainda precisam ser adequadas, não é? Principalmente a questão do horário. Pela regulamentação, nós deveríamos dirigir apenas 8 horas. Mas isso é uma realidade que, ao meu ver, ela não está tão próxima ainda não. Pode ser que as coisas melhorem futuramente e aí a gente consiga chegar a essa realidade de trabalhar somente 8 horas. Certo. E como é que você enxerga o futuro da profissão de taxista aqui no Brasil? Que pergunta difícil, hein, Rodrigo? O taxista ele quis se sobressair bem, cumprindo algumas coisas que eu falei, que eu já expliquei para você. Eu acho que ele tende a melhorar, tende a agregar mais valores à profissão dele, né, e captar mais clientes. Fabiano, chegamos aqui ao destino. Muito obrigado, Rodrigo. Essa é a vida do taxista, não é? Essa correria. O que você achou da profissão de taxista? Bacana. E você de casa, gostou também da profissão de taxista? O quadro Meu Trabalho fica por aqui e voltamos ao estúdio com você, Rafael. Obrigado, Rodrigo, e parabéns ao Fabiano pelo trabalho. E quer participar do nosso programa? Então envie um e-mail com a sua sugestão de reportagem para trabalholegal.pautas@gmail.com. Mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho estão disponíveis em www.mpt.mp.br e também no Facebook ou canal no YouTube. Esta edição fica por aqui. Até a próxima semana.